Davi, quando ele chama Senhor, como é seu filho? 46, pode ler. E ninguém podia responder uma palavra. Nem desse, nem daquele dia, ousou mais alguém interrogar. Então, Jesus se apodera do salmo e fala assim, bom, quem eles dizem que é o Messias? É filho de quem? Ah, é filho de Davi. Tá bom, mas se Davi em espírito, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Ruach Kadosh, falou, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Como é que ele é filho de Davi, se Davi o chamou de Senhor? Entendeu por que em Hebreus está escrito, e tu, Senhor? O próprio Deus chama, e tu, Senhor? Não está dizendo que Jesus é Senhor dele, mas está mostrando, tu que és uma autoridade, tu que és o meu filho amado, em quem me comprazo, entendeu? Que dou poder, autoridade e autonomia para o trabalho, para executar a minha vontade e o meu querer. Por isso que Jesus, no capítulo 17 de João, na sua oração, vamos ver se é o verso 5, vamos ver aqui, João 17, verso 5. O que é que diz aí, João 17, 5? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então Jesus tinha uma glória antes do mundo existir. Antes do mundo existir. É com essa glória que ele agora vai lidar. Porque para vir ao mundo, ele teve que se dispor dessa glória. Vamos voltar para o Salmo 110? Agora nós vamos ler 4, 5 e 6. Por que o 6? Porque a gente leu no Apocalipse 19, no 17, que a gente não pode esquecer que o Miguel é quem? Ele é o grande defensor e vinga, ele que vinga, é o vingador de Deus. Ele é que vai trazer juízo sobre a terra. Então, Salmo 110, agora do 4 ao 7. Ao 6. Ao 6. Jurou, Senhor, que não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, ó Senhor, a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá as cabeças de grandes terras. Viu? Então, quer dizer, vai chegar um dia que este que está à direita de Deus, que ele é sacerdote, né? Como é que é? Segundo um sacerdote eterno, não é um sacerdócio como o de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque, esse vai trazer juízo um dia, quando ele vai estar de branco, em cima do cavalo branco, com a roupa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a direita de Deus que vai trazer o juízo sobre a face da terra. Hoje, esse que está à direita, ele é intermediador, ele é advogado. Mas no toque da sétima trombeta, ele será o justo juiz. A mando de Deus, sobre o comando de Deus. Aqui, será o juiz, ele será o que executará as ordens de Deus. Tanto o juízo como a execução da ordem. Ele vai tanto julgar como executar. Exatamente, porque ele vai julgar, vai condenar e vai decretar qual é qual é a pena. Você vê que está tudo aqui, Apocalipse, nós estamos lendo isso aqui. Muita gente tem dificuldade de ler esses versos, que hoje ninguém quer ler isso. A grande maioria prefere crer numa doutrina de um arrebatamento. Todo mundo ser livrado dessa situação todinha que acometerá a face da terra. Então, 1 Coríntios 15, versos muito conhecidos nossos, 25 a 28, vamos lá, para ficar bem vivo na nossa mente.
Nós chegamos a ler já o Apocalipse 19, né? Do 11 ao 16, já, né? O juízo, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Porque convém que reine, até que haja posto todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, é claro que está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. 28. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, tudo está sujeito debaixo dos pés de Cristo, mas ficou claro que o Pai se excetuou. E quando ele tiver vencido a morte e tudo, no antigo troque da última trombeta, como a gente leu semana passada em Daniel 12, vai trazer a ressurreição. Miguel vai trazer a ressurreição. Diante desse toque, então, quando todas as coisas estiverem plenamente sujeitas a ele, o que é que ele vai fazer? Ele mesmo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se alguém tem dúvida quando lê um texto desse e ainda crê nessa igualdade de trindade, é uma coisa complicada ainda, uma coisa dessa. O pessoal não gosta de ler. Retroceder, exatamente isso aí. Exatamente isso, exatamente isso. Então, por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, muito antes da fundação do mundo, isso aí a gente já ficou claro. Ele diz, me dá aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, antes que existissem todas essas coisas. Então ele passa por um processo. Para passar por esse processo, ele vai ser assim. Hebreus 5, 6. Hebreus 5, 6. Vamos ver agora o que está acontecendo com Jesus nesse chamado que Deus o coloca. Do 6, pode ler do 6 ao 10. Hebreus 5, do 6 ao 10. Marquem bem isso aí. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse outro lugar é Salmo 110, 4. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedeceram. Obedece, né? Tem que obedecer a Jesus. Chamado por Deus um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós estamos falando da mesma pessoa. Nós estamos falando da mesma pessoa, que é Jesus. Né? Nós estamos falando da mesma pessoa. Capítulo 6, versículo 19. Pode ler o 19 e 20, também de Hebreus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não, não é esse não. 6, 19 e 20. Hebreus 6. 6, 19, a qual temos como âncora da alma, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então fica claro a ordem de Melquisedeque, essa situação de Cristo ali. No capítulo 10, versículo 19, também de Hebreus, pode ler até o 23, 19 a 23, Hebreus 10. Vai falar da mesma coisa, olha aí. Pode ler. Pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Aleluia. pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua parte. Ah, então viu? Sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações
Então ele vai cumprir o que ele prometeu. A gente não precisa ter medo, não precisamos temer que a coisa vai acontecer. Então esse sumo sacerdote, segundo essa ordem de Melquisedeque, faz esse trabalho maravilhoso em nossas vidas. No Salmo 45, que também faz uma alusão a Hebreus, do capítulo 1, nós vamos ler do 6 a 8. Salmo 45, 6 a 8. Quem achar, pode ler. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O centro do teu reino é o cetro de equidade. O centro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloes e a cássia. Estes os palácios de marfim, de onde te alegro. Então veja bem, essa é uma unção real. Quando o rei é ungido e consagrado, entendeu? Quando ele é ungido e consagrado, sagrado a Deus, né? Nós fizemos essa leitura para a gente entender que está adorando a Deus, e o óleo de alegria, a gente leu isso em Hebreus 1. Quando Deus ungiu mais do que a óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Quando a gente lê Hebreus 1, está baseado nisso aí. Só que o leitor de Hebreus fala o seguinte: essa aí é a unção do rei. Todo rei e sumo sacerdote é ungido. Ele vai falar de Jesus nos capítulos seguintes. Então ele é rei e sacerdote. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote, ungido por Deus. Então aqui nesse verso é aquilo que o irmão Genilson falou semana passada. Mas esse Deus aí, não é por isso Deus, vírgula, o teu Deus te ungiu? No Salmo é. No Salmo é, mas no Hebreus, o autor da carta de Hebreus pega esse Salmo e diz: por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E do filho diz: ó Deus. Aí... No hebraico, no grego, o que? Porque ali foi eu que coloquei a vírgula. Nesse aqui, né? De Hebreus foi eu que coloquei a vírgula. Sim. Deus tem que ter a vírgula. Tem que ter, exatamente. Mas no hebraico, aqui quando a gente lê em Salmos, é uma questão entre o rei ungido e Deus. Então, Deus ungiu o rei. Qual é o título de Jesus no Apocalipse? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, ele tem que ser ungido por alguém. Esse rei dos reis, por quem que está sendo ungido? Por Deus. Mas no livro de Hebreus, tem que ficar claro que ele diz, do filho diz, ó Deus, ó Theos. Então, ali no Hebreus, revelado que Deus chama o seu filho de Deus, porque é seu filho. Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida do que nós estamos falando aqui agora? No livro de Salmos, quando diz, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Aí lá, apesar de que os comentários dizem, esse versículo é um versículo difícil da gente fazer. Por quê? Porque quando lê Hebreus, vai ver que está sendo chamado de Deus. E os reis de Israel, entre os hebreus, em Judá, não era tido como reis, igual era no Egito, igual era em Roma, que tinham que ser adorados como próprios deuses. Então tem essa distinção. Então a gente tem que entender que ele vai pegar o versículo da unção do monarca e vai passar para Jesus, e Deus ainda vai falar pela pena do autor de Hebreus, chamando Jesus, por isso Deus, ou do filho diz, ó Deus, cetro de equidade é o cetro do teu reino, declarando que o filho de Deus é Deus. Aí também tem outros versículos que diz que Deus se assenta na assembleia dos deuses. Então a gente tem que entender bem isso aí, como é que se passa isso. Então no capítulo 2 também de Salmos, capítulo 2, versículo de número 7, ou se alguém ficar com qualquer dúvida, levanta a mão e pergunta, hein? Capítulo 2,
verso 7. O que diz aí? Vamos ler? 7, né? Recitarei o decreto. O Senhor me diz, tu és meu filho e eu te gerei. Então, o rei era chamado também de filho de Deus. Toda essa linguagem é para quando Jesus se manifestasse, pudesse ser rei e sacerdote. E não é só Jesus, não. Todo o final de culto que a gente participa, quando a gente lê Apocalipse 1, a gente diz o quê? E nos veste o quê? Reis e sacerdotes. Porque todos que servirem a Jesus assentação com ele no seu trono. Ele tem uma participação, tem uma porção no trono de Deus. Então, é recitado esse decreto. No Salmo 89, verso 24. 24 não, 26. 89 e 26. Até o 28. Vamos ler. Ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei do primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Viu? Aí é a comparação com os reis da terra. E Jesus mais elevado do que todos que estão lá no céu. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Então, veja o que está se passando em processo. Como é que coisa maravilhosa está acontecendo isso tudo. Na primeira parte do versículo 14 de 2 Samuel 7, tem uma referência sobre isso. 2 Samuel 7, só a primeira parte do verso 14. A gente está falando de rei e tudo. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Como é que foi o título que o representante do rei de Roma deu a Jesus? E ficou preso lá, pregado na sua cruz. Né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Só que no caso dele, ele foi ungido com o seu próprio sangue de morte. Então, o que diz aí? 2 Samuel 7, primeira parte. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Viu? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, Jesus não arredou o pé. Jesus confiou na promessa de Deus, assumiu o seu trabalho e a sua função. Ele pediu ao Pai, no capítulo 17, verso 5 de João, para retornar àquela glória, porque ele vai terminar todo o trabalho, ele já está tudo acertado. Ele vai morrer, e ele tem fé que Deus vai ressuscitá-lo ao terceiro dia. Como que essas coisas se processam? Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Então, nós temos uma palavra muito sucinta, que dá para a gente entender um pouco desse processo. Alguém para ler para nós? Do 5 ao 9. Pode ler do 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por ocupação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, esse nome de filho, tu és meu filho, hoje te gerei, ele dá esse nome que é sobre todo nome, a gente vai chamar que é o nome de Jesus, por isso que são sarados, curados, transformados, batizados e renovados, né? Até mortos ressuscitaram, o clamor do nome de Jesus, mas ele se esvazia, aquela glória toda que ele tinha, tudo que ele possuía no céu, ele entrega ao Pai, para esvaziar-se, aniquilou-se a si mesmo, para que agora, pelo milagre do Espírito Santo, o milagre do poder de Deus, ele seja transformado pelo poder da palavra, a fecundação no ventre da Maria. Ela cria, a gente leu, crie, por isso falei, ela acreditou na palavra de Deus. Na parábola do semeador,
que tem os tipos de solos que foram lançados da semente, Jesus fala, a semente é a palavra de Deus. Semente vem de sêmen. O anjo falou com Maria, tu és agraciada, assim, assim, assado, e em ti vai gerar o Salvador do mundo. Ela, mas como? Eu não conheci homem até hoje, eu só estou desposada noiva, mas nós não tivemos ainda o nosso casamento pronto, né? Todo acabado. Aí ele fala, não, a virtude do alto vai te cobrir, quer dizer, a nuvem da glória desce, cobre, olha a linguagem, cobertura. Quem é da roça e cria animal sabe o que é cobrir. E pelo poder daquela palavra, a palavra entrou, a palavra de fé, ela aceitou a palavra de Deus, então, eis-me aqui, a tua serva, para fazer a tua vontade. Aquela palavra entrou como uma semente verdadeira e fecundou no ventre de Maria, no óvulo de Maria. Isso é uma divina providência, isso é um milagre. E ela concebeu, teve um menino, nascido de mulher. E esse menino cresceu na obra e na graça do conhecimento da palavra de Deus, assim como o João Batista, que é 6 meses mais velho que ele, que é primo dele. Ela vai lá visitar, chega na casa da Isabel, e quando chama, ô prima, a Isabel sai para fora, bendita és tu entre as mulheres, o que está no teu ventre, porque quando você me chamou na porta, o menino começou a se movimentar no meu ventre e profetizou para ela, né? Assim, inspirou de saber que você é agraciada entre as mulheres.